Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a validade dos contratos digitais e a segurança das assinaturas eletrônicas. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que um empréstimo assinado em plataforma digital não certificada pela ICP Brasil pode ser considerado válido. O colegiado entendeu que a simples falta de credenciamento da plataforma não invalida a assinatura e que a contestação genérica do consumidor não é suficiente para anular o contrato quando não há indícios de fraude. No caso analisado, a conduta do contratante, como envio de documentos, selfie e geolocalização, foi suficiente para demonstrar a manifestação de vontade de forma tácita. Para entender melhor como funcionam os contratos digitais, como se garante a segurança jurídica nesses casos, quais os cuidados consumidores e empresas devem ter e quais impactos decisões como essa podem ter na vida financeira das pessoas, eu converso agora com o advogado especialista em direito digital, Frank Ned. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao STJ no seu dia. Olá, Tiago, uma saudação a você e a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Frank, começa explicando para quem nos acompanha o que significa na prática um contrato digital ser válido mesmo sem usar a certificação da ICP Brasil. Tiago, a primeira questão importante é para que um contrato ele tenha validade, existe uma série de requisitos. Aqui nós estamos tratando da assinatura do contrato. Então, a depender do seu contexto, do tipo de relação que está sendo estabelecida, há um requisito legal de que essa assinatura digital ela seja feita por meio de um instrumento validado, reconhecido pela ICP Brasil. Entretanto, existem situações outras que o contrato, porque inclusive está previsto na medida provisória, que instituiu o sistema de assinaturas digitais no Brasil, então há uma previsão legal, existem outras situações, entre elas, quando as partes estão de acordo com esse modelo, que você tem a validade de assinatura mesmo por um certificado ou por um modelo de operação não certificado pela ICP Brasil. Então, eu diria que, em termos gerais, nós temos esses dois grandes modelos. Situações e cenários que têm como requisito um certificado digital emitido por uma autoridade certificadora homologada e validada pela ICP Brasil e um conjunto outro de modelos onde você também tem a validade jurídica da assinatura, mesmo que o modelo certificado não tenha sido emitido e validado pela ICP Brasil. Os dois, a depender da situação, têm validade jurídica no Brasil. E quais são os riscos para bancos ou financeiras quando a assinatura digital não segue o padrão da ICP Brasil? Tiago, olha, eu diria, olhando a realidade do país hoje, que nós temos que olhar essa pergunta sua sobre duas lentes, né? Uma lente é a lente da segurança jurídica, que foi esse primeiro tema que você abordou, e uma outra lente é do letramento digital das partes. Então, por que isso é importante? Porque os bancos e as equipes do banco, elas têm, naturalmente, uma maturidade, um letramento digital bem maduro. Muitas vezes o usuário, e principalmente o usuário idoso, ele não tem esse letramento digital. Então, eu diria que a pergunta não seria nem o risco aos bancos. Eu acho que nós temos aqui um cenário, inclusive em virtude até do volume de ações, de um risco maior ao usuário. Porque não é incomum práticas bancárias induzir o usuário a fazer essa assinatura, esse envio de selfie, o envio de geolocalização, e muitas vezes a pessoa idosa ela não tem nem ciência do que está fazendo. Nessa tramitação, ela acaba mandando uma selfie dela, mandando uma geolocalização, sem saber que ela está assinando um contrato de empréstimo. Então, eu diria que a parte mais vulnerável nessa relação acaba sendo o contratante e principalmente quando é pessoa idosa que acaba sendo induzida pela prática dos bancos a que eles peguem empréstimo consignado sem que ele nem saiba de que isso está acontecendo. Doutor Frank, como que o STJ tem diferenciado uma contestação genérica da assinatura digital em casos em que realmente há uma fraude? Então, esse ponto é importante, né? Porque, como nós falamos anteriormente, a validade de um contrato, ela não se dá unicamente pela assinatura. A assinatura, lógico, que é um elemento importante para que você tenha ali todos os critérios de validade de um contrato, mas há outros elementos, né? O que está sendo contratado, a verossimilhança do que se alega, o quanto a pessoa de fato demonstrou conhecimento daquele contrato que ela está assinando.
Então, uma alegação genérica é quando você ou a pessoa contratante simplesmente alega que ela assinou um contrato de empréstimo, por exemplo, e não consegue demonstrar que houve ali um vício nesse contrato. Já a contratação fraudulenta, né, é quando a pessoa fala, olha, nunca fui eu que contratei isso. Olha, inclusive, eu nunca nem tive nem relação com esse banco. Né? Olha só, a minha relação com o banco é com o banco A, e esse contrato é com o banco B que eu nunca tive relação. Então, eventualmente, alguém usou meus dados, e infelizmente nós temos no país hoje um grande problema de vazamento de dados pessoais. E muitos desses vazamentos de próprios órgãos do Estado, né, do Detran, Ministério da Saúde, né? Então, esses dados que vão vazando, os grupos organizados que são especializados em praticar fraude, eles coletam esses dados, né, e começam a praticar fraude. Ou seja, a parte, ela tem que sair desse cenário da alegação genérica e demonstrar que, de fato, aquela ação do serviço contratado não foi realizado por ela. E de que forma esse envio de documentos, selfies e geolocalização pode mostrar que a pessoa aceitou de fato o contrato digital? Veja só, são vários elementos, né, que vão compondo esse arcabouço probatório. A pessoa mandou uma foto dela. Aí nós temos uma questão que você tem que avaliar. A foto é recente ou uma foto antiga? Percebe? Então, a pessoa tem 72 anos. E ela mandou uma foto de quando ela tinha 40, isso já é um elemento que mostra uma fragilidade naquele envio, porque pode ser uma foto que tenha vazado de uma carteira de habilitação dela e alguém fez o recorte e mandou aquela foto. Então, eu falo, eu tenho 72 anos, eu contratei isso agora. Se eu fiz uma selfie, a selfie esperada é da minha situação atual, com 72, e não com 40 anos. Então, eu vou desconstruindo, né? Um outro elemento, a geolocalização. Olha, eu moro em Brasília, mas o IP que está registrado nesse contrato é no Rio de Janeiro, é inclusive de outro país. Eu nunca saí do Brasil, eu não fiz uma viagem. Então, ela vai desconstruindo esses vários elementos para poder demonstrar que, de fato, não foi ela a contratante desse contrato, desse empréstimo, desse financiamento. Nesse julgamento mais recente, foi mencionado o tema 1061. Qual que é a importância desse tema do STJ para entender se um contrato digital é válido ou não? Olha, o tema 1061, ele vai falar justamente sobre a validade da assinatura, né? Então, em termos gerais, ele está falando que quando um documento é assinado de forma grafotécnica, né, cabe ao banco provar que aquela assinatura é falsa. Ou seja, esse ônus não é do contratante, é do banco. E isso, quando você tem, ou tinha no mundo presencial, né, você tinha uma assinatura manual, isso é feito por meio de uma perícia grafotécnica. Já no mundo digital, isso não é feito de forma de uma perícia grafotécnica. É feito por meio desses elementos que aqui estamos conversando, né? A selfie, a geolocalização, um documento enviado. Então, a repercussão que existe em relação a esse tema é que continua cabendo à instituição, banco, comprovar que esses elementos não são fraudulentos. E daí eu remeto ao exemplo anterior, né? Se eu mandei uma selfie, e eu tenho 72 anos, e a selfie é de quando eu tinha 40, quer dizer, o banco já tem uma dificuldade em provar, porque se a selfie é uma situação do estado atual, não faria sentido eu ter uma selfie, eu com 72 anos, de quando eu tinha 40, uma foto remetida, né? Que são os instrumentos que o golpista utiliza. Ou seja, a repercussão do tema 1061 é justamente sobre a importância da instituição, ela ser a responsável de comprovar que aquela assinatura é ou não fraudulenta. E por que uma contestação feita depois da assinatura não basta, não é suficiente para cancelar o contrato digital, segundo essa jurisprudência? Tiago, na verdade, a contestação pós-assinatura, se bem demonstrado que foi uma contratação fraudulenta, ela tem toda a validade para poder desconstituir aquele contrato e voltar as coisas ao estado original, ou seja, a pessoa não ser cobrada e ser regressado para a conta dela os valores que já foram descontados, né? Então, sim, juridicamente é possível se desconstituir e invalidar uma assinatura após a contratação, mas aí nós temos que trabalhar esses elementos que nós estamos conversando aqui. A pessoa que está buscando, né, fazer a suspensão de uma assinatura de um contrato dessa ordem, por exemplo, ela tem que demonstrar que esses elementos que foram utilizados para uma assinatura não emitida pela SB Brasil, porque quando a assinatura é emitida pela SB Brasil, você tem elementos mais, eu diria assim, robustos de garantia, porque a pessoa tem que inserir o usuário dela, tem que inserir a senha, que a princípio são elementos somente da pessoa. Então perceba que você tem alguns mecanismos para garantir um pouco mais que aquela pessoa realmente é ela.
A gente também tem uma medida provisória lá de 2001 que trata de documentos eletrônicos fora do padrão da ICP Brasil, né? Como é que o STJ tem interpretado essa regra nos dias de hoje? Olha só que interessante. Essa medida provisória é a medida provisória que instituiu a ICP Brasil, o modelo de chave públicas e privadas no Brasil. E só uma curiosidade, é a única medida provisória que continua produzindo efeitos. Ela é de 2001 e pelo regulamento legislativo, uma medida provisória não pode perdurar mais do que 6 meses. Essa já tem aí 26 anos e continua produzindo efeitos. É a única medida provisória no país que tem essa característica. É uma curiosidade isso, né? Toda sorte, essa medida provisória, ela regula de fato esse mecanismo de reconhecimento e validade de assinatura. Entretanto, essa medida provisória tem a previsão de que é válido também o contrato quando as partes entre elas acordam de assinar por um mecanismo ou outro que não é emitido pela SP Brasil. Então, isso tem validade jurídica. Agora, uma coisa importante é que não é porque isso tem validade jurídica que todos os cenários isso é aceito. Então, se você vai, por exemplo, assinar um documento que vai ter repercussão na esfera federal, hoje a legislação reconhece esse documento assinado, por exemplo, pelo IGOV. Então eu aceito um documento, porque as partes estão de acordo. O ente federado, de um lado, se posicionou que pode ser via IGOV, e a parte assinante também está de acordo com isso. Então ela vai assinar um documento para repercussão federal, ela consegue fazer isso via IGOV, né? Agora, esses contratos particulares com banco, talvez até mesmo uma procuração, então isso, a própria medida provisória já tem essa previsão falando que pode ser assinado por entidades outras que não a ICP. Agora, eu queria só fazer um registro, Tiago, se me permitir, que sempre que a gente vai usar esse instrumento da assinatura por um certificado não emitido pela ICP Brasil, ambas as partes têm que estar de acordo. Ou seja, aquele que assina e aquele também que recebe o documento tem que estar acordado a eles que os dois reconhecem, os três, enfim, as partes envolvidas, reconhecem aquele modelo como modelo legítimo de validade de assinatura. E que efeito essa decisão do STJ pode ter aí para a segurança e confiança nos contratos digitais no país? Olha, a segurança jurídica, ela não se dá somente por meio da assinatura, que pese ser um instrumento importante, porque ao final do dia é ali que você coloca ali o seu de acordo com os termos do contrato. Agora, eu diria que nós temos que, enquanto sociedade, né, pensar na maturidade da sociedade, no letramento digital. Porque as instituições bancárias que hoje acabam usando instrumentos, né? Aqui eu não quero fazer um juízo de valor, mas é um fato que ocorre. Basta a gente ir em qualquer agência bancária de quase qualquer banco, a gente vê ali a quantidade de pessoas idosas que estão ali nas filas esperando ser atendida, porque muitas vezes não tem um letramento digital. E nesse ato de procurar o banco, ou via uma ligação que recebe do banco, né? A pessoa acaba sem ter conhecimento, assim, envolvida numa conversa, assinando o empréstimo. Então, eu diria que o problema da segurança jurídica, né, é um problema, na verdade, do letramento digital das pessoas vulneráveis. Então, o baixo letramento digital acaba colocando essas pessoas numa situação de vulnerabilidade que acabam contraindo empréstimo sem terem nem ciência de contrair esse empréstimo. Para a gente fechar, doutor Frank, que cuidados os consumidores devem ter ao assinar contratos digitais, mesmo sem essa certificação? Olha, eu diria que o principal cuidado, Tiago, e aqui de novo eu vou assim categorizar no público da melhor idade, né? Antes de dar o acordo, antes de enviar qualquer dado, buscar se orientar. Se ele não está compreendendo bem, se ele está inseguro, se ele não está confortável com o que está sendo ofertado a ele, se ele está com dúvida, ele simplesmente fala, olha, eu não vou assinar isso agora, eu vou conversar com meu filho, com a minha sogra, com a minha neta, e depois eu resolvo isso. Então, acho que esse é um ponto importante. No mundo digital, onde a velocidade das transações é quase imediato, você, né, manda uma selfie, você manda uma geolocalização, você manda um documento, isso já produz efeitos jurídicos, né? Então, naquele momento é aquela prudência, né? Na dúvida, não ultrapasse, na dúvida, não assine. Na dúvida, levante a mão e fale, olha, não vou assinar isso agora, eu vou primeiro me informar melhor, não estou confortável, não estou seguro, tenho dúvidas ainda, amanhã, depois eu volto a falar com vocês para poder assinar esse elemento. Então, eu acho que isso é uma questão de cultura e de atenção importante às pessoas que se propõem a entrar nesses modelos de assinatura digital. Eu não estou aqui dizendo que não são modelos válidos e que nem que não deva ser feito. O que eu estou dizendo é que temos que ter cautela, porque a repercussão da assinatura digital é imediata.
Você assinou digitalmente, o documento assinado, o contrato, começa a produzir quase que de forma imediata os efeitos, né, daquele acordo entre as partes. Ok, doutor Frank Ned, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia. Maravilha. Tiago, agradeço você o convite, é um grande prazer, uma honra contribuir com a Rádio Justiça e fico à disposição. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia fica por aqui. Agradeço a sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória e coordenação e direção de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.